Romanos capítulo 1, versículo 27. E semelhantemente, também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. O homossexualismo tem crescido muito nestes últimos dias como sinal de rebelião dos incrédulos contra o Criador, que é Deus. As Sagradas Escrituras são contra este pecado deplorável. Semelhantemente também os homens. O que Paulo fala sobre as mulheres em sua perversão sexual umas com as outras no texto anterior, agora ele também acusa os homens que semelhantemente também estão na mesma condição do homossexualismo. Assim como as mulheres que são lésbicas em suas paixões ínfames, os homens que se inflamam em sua sensualidade uns para com os outros também vivem conforme os desejos sexuais mais promíscuos. Se as Escrituras reprovam, com isso, pode-se dizer que Deus não aprova, porque as Escrituras expressam a vontade de Deus. Nem tampouco a malha moral da sociedade aceita esse tipo de comportamento sexual de um homem com outro homem, por meio do homossexualismo. Semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher. A expressão uso natural da mulher fala sobre uma saudável, pura e legal relação entre o marido e a sua mulher. As demais formas de práticas sexuais são reprovadas pelas Escrituras, seja o adultério, a fornicação, a prevaricação ou coisa semelhante, e principalmente o homossexualismo. Assim como a mulher foi criada para uma troca de sentimentos para com o seu esposo, da mesma forma, o homem foi criado por Deus para amar a sua mulher, assim como Cristo ama a sua igreja. As Escrituras não fazem apologia à homofobia, mas ela é o manual do fabricante que contém conceitos e regras para o ser criado, no caso em foco, o homem, metaforicamente falando. Semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade. Paulo fala em termos patológicos ao se referir a essa mudança comportamental do homem com homem, ao afirmar: se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros. E há quem defenda de que o caso do homossexualismo seja mesmo uma doença.
Se não for uma peste patológica, pelo menos, em tese, no conceito que as Escrituras classificam, metaforicamente não deixa de ser uma doença moral e ética. Conforme o pensamento religioso, uma enfermidade do corpo e da alma que leva, consequentemente, à morte do espírito. De conformidade com o contexto bíblico, se não houver um verdadeiro arrependimento e transformação de vida, o resultado final será a morte eterna ou segunda morte. Semelhantemente, também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, homem com homem. A reprovação bíblica neste texto diz respeito a um homem ter sentimento amoroso por outro em termos sexuais, o que a Bíblia chama de amor eros, em sua forma degradante. Quando Deus criou a mulher para o homem, conforme Gênesis 2:18, foi para que ele a tivesse como uma companheira sexual. Deus não criou um homem para Adão, e sim uma mulher, que foi Eva. Quando um homem é homossexual, isso, de acordo com as Sagradas Escrituras, ele vive contra o plano de Deus, que é o Criador. Por fim, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. O amor de um homem por outro, em termos sexuais, e não o amor fraternal, é considerado um tipo de prostituição que produz suas consequências. O livro do Gênesis, no seu capítulo 19, traz a história de Sodoma e Gomorra, em que grande parte dos seus moradores eram praticantes do homossexualismo. E o resultado disto é que Deus mandou descer fogo do céu e destruiu aquelas duas cidades e os seus rebeldes moradores. De acordo com esta passagem bíblica, fica o conselho de Deus para o arrependimento e a transformação de vida daqueles que praticam tal pecado ou iniquidade. Compartilhe este áudio e vamos juntos semear o Evangelho poderoso de Cristo Jesus. Este é o nosso comentário que você pode ler no nosso blog. Comentário expositivo do Novo Testamento.